Em uma noite tranquila, um garoto entra em uma loja de conveniência e começa a tirar fotos das prateleiras. Ele decide pegar uma garrafa de cola e a sacode enquanto o caixa pergunta se essa é a escolha dele. Sem aviso, o balconista maluco elogia sua seleção e lança um ataque brutal com um grande sorriso. O líquido se espalha por toda a parte, enquanto a cena corta subitamente para uma mensagem sobre voltar 1 hora no tempo. Conhecemos nosso personagem principal digitando em seu computador e explicando sua obsessão extrema por dopamina. O garoto costumava tentar de tudo, desde ler livros até saltar de aviões apenas para se sentir vivo. Ele para suas mãos, porque até mesmo aquelas atividades malucas eventualmente pararam de lhe dar qualquer tipo de adrenalina. Para encontrar uma nova emoção, o garoto entrou relutantemente no mundo dos jogos, mesmo que sua mãe costumasse ignorá-lo por isso. Depois de ficar viciado, ele dominou rapidamente todos os tipos de jogos de sobrevivência apocalípticos para obter uma descarga massiva de dopamina. A obra-prima que lhe deu a emoção suprema de sua vida se chama Apocalypse Safe Zone. Neste cenário, um meteoro gigante atingiu a Terra e iniciou uma era do gelo mortal que aniquilou quase todos. Eventualmente, alguns sobreviventes construíram áreas seguras para permanecerem vivos, e essa é a história oficial do simulador. O mapa é dividido em 9 zonas seguras únicas, incluindo lugares com nomes de doce escola e até um unicórnio. Os jogadores podem escolher sua área inicial, e eles sempre começam o jogo como uma criança de 10 anos. Sobreviver ao início do jogo significa se preparar constantemente até atingir os 20 anos, quando o segundo apocalipse começa. Esta fase inicial de crescimento é apenas o começo, já que a verdadeira diversão só começa quando ele ataca outras zonas. A verdadeira sobrevivência começa durante a próxima fase, porque os jogadores devem lutar contra todos os outros territórios para permanecerem vivos. Começar em uma área perigosa é extremamente difícil, mas também recompensa o jogador com pontos de status muito mais altos. Para piorar as coisas, a zona da faca bloqueada está cheia de psicopatas que eliminam impiedosamente sobreviventes mais fracos. Esses desafios brutais são exatamente o que manteve o adolescente entediado completamente viciado no jogo por anos. Apertando sua mão sobre o teclado, o jogador percebe que sua longa jornada finalmente está chegando ao fim. Após completar com sucesso cada território, incluindo a área da faca escondida, ele remove lentamente seu fone de ouvido. O jogador carrega um guia para a zona da faca escondida em um fórum de jogos, já que este é seu hobby favorito. Logo após carregar o guia, um usuário comenta que massacrar todos os residentes para sobreviver é completamente louco. Outro comentário menciona que os inimigos lá matam todos, mas o garoto decide deixar passar desta vez. Quando perguntado sobre como desbloqueou a zona escondida, ele explica que eles só precisam terminar todas as outras zonas primeiro. Ouvir alguém chamá-lo de insano o faz bloquear o usuário, que então grita de raiva em seu próprio quarto. Outra pessoa reclama que começar o jogo como uma criança de 10 anos torna todo o guia difícil demais. Felizmente, um jogador gentil agradece pelo guia incrível, deixando o jogador feliz por poder ajudar alguém. Após completar o território final, o garoto, olhando para sua tela, percebe que sua jornada gamer acabou oficialmente. Saindo para a noite silenciosa, seus níveis de dopamina caem e ele procura desesperadamente por uma nova emoção. De repente, ele avista uma loja de conveniência iluminada que ele não se lembra de ter visto em seu bairro antes. Ao entrar na loja, ele encontra produtos como cola e brinquedos de unicórnio, que refletem perfeitamente as zonas seguras de seu jogo. O jogador pega seu telefone para tirar fotos dos itens estranhos, pensando que o dono deve ser um fã obcecado pelo título. Ele carrega as fotos em um fórum para dar promoção gratuita e compartilha rapidamente a localização com um usuário interessado. O caixa quebra o silêncio perguntando se ele quer a cola, e o garoto se pergunta se o homem está na verdade zombando dele. Olhando para a garrafa, o adolescente percebe que não há código de barras, enquanto o funcionário sinistro se prepara para atacá-lo por trás. Com um golpe forte, o balconista perigoso o derruba no chão, enquanto elogia sua escolha de bebida. Acordando em uma área nevada congelante, o garoto se vê em um uniforme branco e fica animado com sua nova realidade. Uma criança loira barulhenta por perto grita de frustração após perceber que ambos foram puxados para o jogo de sobrevivência. O companheiro irritante se pergunta se o protagonista é na verdade o troll online com quem ele discutiu mais cedo. Nosso herói reconhece imediatamente o garoto como o usuário irritado que ele bloqueou online, o que torna as coisas altamente desconfortáveis. Para manter sua verdadeira identidade em segredo, o jogador decide mentir e usa o nome de usuário de um membro diferente do fórum. O adolescente barulhento pergunta se ele conseguiu o endereço do usuário que o vazou e reclama de sua sorte terrível.
Nosso herói percebe que seu próprio guia online, na verdade, causou a ida de seu companheiro irritado para esta confusão congelante. Isso significa que outros jogadores reais também podem estar presos nas diferentes zonas seguras e eles terão que lutar mais tarde. Decidindo afastar esses pensamentos assustadores, por enquanto o jogador sabe que sua prioridade principal é permanecer vivo. Seu parceiro de repente se anima e se pergunta se eles podem invocar recursos padrão do jogo como janelas de habilidades e lojas. O garoto animado grita por sua janela de status e inventário, mas apenas um silêncio estranho preenche o ar frio. Depois de tentar todos os comandos de jogo, com 0 resultados ele desaba no chão e reclama da falta de vantagens deles. O garoto loiro senta no chão, enquanto suspira profundamente e deseja ter sido uma pessoa melhor em sua vida passada. O companheiro pergunta sobre seu progresso no jogo, mas nosso herói decide esconder seu recorde lendário para evitar qualquer suspeita. O jogador afirma que só chegou à zona do unicórnio, o que ainda choca completamente seu companheiro barulhento. O garoto irritado começa a juntar as peças e se pergunta se o rival online deles também está preso neste mundo congelado. Percebendo o quanto seu parceiro sabe sobre ele, o protagonista rapidamente finge ser um grande fã de seu próprio guia online. Ao ouvir isso, o companheiro loiro de repente fica quieto e começa a tremer enquanto uma raiva intensa toma conta de seu rosto. Ele grita que era na verdade um seguidor leal que deu voto positivo em cada postagem apenas para ser bloqueado por seu criador favorito. O protagonista percebe que seu parceiro barulhento é apenas um fã dramático e sua opinião sobre o garoto aumenta ligeiramente. Quando o companheiro pergunta sobre o próximo passo, o jogador sorri com confiança, porque ele já tem um plano mestre. Olhando para uma mansão enorme na neve, o herói declara sua intenção de se tornar um filho ilegítimo. Ele se lembra que esta região nevada da cola é completamente controlada e protegida por uma facção militar rigorosa. O lendário comandante encarregado de todo este território é um homem intimidante chamado Hayden Goodman. A estratégia ousada envolve se passar pelo sucessor há muito perdido deste líder para sobreviver ao ambiente hostil. Ao ouvir essa ideia, maluca, o garoto loiro o avisa instantaneamente que a realidade é muito diferente de um jogo comum. Nosso herói diz ao seu parceiro para encontrar outro caminho se estiver com medo, mas o garoto segue rapidamente de qualquer maneira. O companheiro avisa que enganar o comandante poderia literalmente custar sua cabeça e pergunta se o protagonista está com medo. Nosso herói percebe que é completamente normal se sentir apavorado depois de ficar subitamente preso dentro de corpos de 10 anos. Mas em vez de sentir medo, o jogador percebe que não está nem um pouco assustado com esta situação perigosa. Este estilo de vida perigoso, na verdade, desencadeia uma descarga incrível de dopamina que ele pensou que nunca experimentaria novamente. O adolescente explica calmamente que não se importa em morrer e se pergunta se a morte poderia realmente levá-lo de volta à realidade. Ao ouvir essa lógica insana, o garoto loiro puxa o cabelo em frustração e percebe que seu parceiro é um completo psicopata. Quando o amigo pergunta o que deve fazer, o jogador responde que tem o destino ideal em mente para ele. O jogador pergunta ao seu companheiro se ele tem experiência militar e descobre que o garoto acabou de completar 20 anos. Ouvir que o parceiro barulhento nunca se alistou faz o protagonista sorrir, já que isso se encaixa perfeitamente em seu plano mestre. Eles chegam aos portões guardados, onde o personagem principal anuncia casualmente que seu amigo está se juntando ao exército. O companheiro entra em pânico instantaneamente, mas nosso herói o lembra calmamente que eles estão atualmente registrados como órfãos indefesos. O jogador relembra a história deste mundo hostil que é dividido em 9 zonas seguras para proteger a humanidade. Um meteorito massivo iniciou a Era do Gelo Mortal e trouxe monstros alienígenas terríveis que invadiram todo o planeta. Para escapar da ameaça, a Área do Unicórnio fugiu para o céu, enquanto a Zona da Cerveja se escondeu nas profundezas das águas do oceano. Diferente daquelas zonas seguras, os territórios restantes devem lutar constantemente contra as feras perigosas apenas para sobreviver. O protagonista se preocupa com a brutal guerra de subjugação que obriga até crianças de 10 anos a ingressar no exército. Como eles são atualmente órfãos indefesos, nosso herói explica que o alistamento é a única maneira de conseguir comida e armas. O companheiro concorda relutantemente com o plano, mas de repente entra em pânico ao lembrar que não fala inglês. O jogador lembra que o jogo nunca recebeu uma tradução e que ele só sabe inglês por causa de seus guias. Depois de enviar suas inscrições seladas, o protagonista explica que esta zona específica sempre dá as boas-vindas a jovens soldados. O amigo tem um enorme acesso de raiva porque eles foram transmigrados para um jogo sem uma atualização de idioma local.
Para acalmar seu amigo irritado, o jogador inteligente diz a ele para simplesmente dizer sim, senhor, para cada pergunta que receberem. Olhando ao redor da área, o protagonista percebe de repente que eles são os únicos sobreviventes que estão falando coreano. Olhando ao redor da área, o adolescente percebe que ninguém se importa com o idioma deles, já que diferentes nacionalidades vivem juntas agora. Nosso herói diz ao seu companheiro para anotar todas as informações importantes em coreano para mantê-las escondidas dos personagens locais. O jogador explica que eles devem se separar por enquanto, até que o poderoso comandante o aceite como seu sucessor oficial. O parceiro barulhento reclama e sugere que se alistem juntos, mas nosso herói se recusa a mudar sua estratégia maluca de herança. Parado sozinho, o garoto se pergunta se outros jogadores reais estão presos nesta zona e decide preparar um plano para eles. Afastando-se, o protagonista diz ao seu parceiro para agir como um soldado de verdade, porque agora eles estão jogando sozinhos. O garoto loiro de repente o impede e pergunta que tipo de nome em inglês o jogador escreveu em seu formulário de inscrição. O soldado olha para o papel e comenta sobre o nome incrivelmente estranho que o jogador escolheu para seu amigo. Deixando seu amigo para trás, o garoto começa a procurar pelo túmulo escondido de uma mulher chamada Luna Moon. Ele sabe que esta mulher foi enterrada com um token muito especial, que provará que ele é o filho perdido do líder. De acordo com a história do jogo, o poderoso líder Hayden quase perdeu a vida antes de uma soldada gentil salvá-lo. Aquela salvadora foi Luna Moon, e eles eventualmente se apaixonaram e acabaram tendo um bebê juntos. Para ganhar um poder massivo, Hayden se casou com a filha do antigo comandante, mas prometeu voltar por sua família verdadeira. Essa promessa nunca foi cumprida porque a mãe desapareceu de repente na neve congelante sem deixar rastros. O menino para de andar de repente quando um som estranho chama sua atenção e o deixa com os olhos arregalados de surpresa. Escondido atrás de uma parede, o menino permanece em silêncio para evitar ser pego por um morador que passava. Ele se lembra que o comandante procurou por toda parte por sua família perdida, quando isso era apenas um jogo. O protagonista finalmente chega ao cemitério, onde o amor perdido do herói foi enterrado há muito tempo. Pedindo desculpas à falecida, o adolescente se prepara para cavar a sepultura para recuperar o item crucial. Tocando o solo estranhamente macio, o jovem jogador se preocupa que outro jogador já tenha roubado o item. Ele se lembra da história sobre uma doença terrível que outrora varreu as favelas locais. Uma médica militar gentil ficou para trás para tratar os doentes, até que ela também pegou a peste e faleceu. Cavando no solo frio, o menino pensa em como é trágico que a mulher gentil tenha morrido aqui. De repente, sua pá bate na madeira e ele percebe que o caixão já está aberto e o item principal sumiu. O jogador lembra que seu próprio guia diz às pessoas para recuperar as placas de identificação do comandante desta sepultura para provar sua identidade. Vendo o pescoço vazio do esqueleto, ele percebe que outro jogador chegou primeiro, mas ele acha essa reviravolta muito divertida. Felizmente, o jogador astuto conhece um segredo que nunca compartilhou em nenhum de seus guias de estratégia online populares. Abaixando-se, ele recupera o token real, que é um anel raro feito de um fragmento do meteorito mortal. Segurando a joia brilhante, o menino se prepara para usar este item escondido, já que as placas de identificação originais sumiram. Olhando para o esqueleto silencioso, o jovem jogador pede desculpas à mulher falecida por roubar seu anel precioso. Ele também promete tratar o comandante como um pai de verdade, enquanto se compromete a fazer o seu melhor para continuar vivo. De repente, uma luz azul brilhante envolve o adolescente e um estranho aviso do sistema sobre o apocalipse aparece. Uma mensagem holográfica inesperada aparece e revela que uma vantagem especial acaba de ser desbloqueada para ele. Tocando na tela, o protagonista fica emocionado ao saber que recebe uma vantagem de herança de título por completar cada zona. Esta recompensa única permite que ele carregue conquistas poderosas, então ele decide equipar um título relacionado à mãe morta. O menino percebe que outros jogadores presos devem começar do zero e se pergunta o que o criador deste mundo estava pensando. Assim que ele desliza a joia brilhante em seu dedo, uma notificação alta confirma que o título agora está ativo. O menino recebe uma notificação dizendo que um efeito de título está ativo porque uma pessoa próxima é afetada por ele. Como ele está completamente sozinho no cemitério, o protagonista decide ignorar o alerta estranho e cobre a sepultura. Ele se pergunta se o jogador rival que roubou as placas de identificação foi direto para a enorme mansão do comandante. Caminhando até os guardas no portão, o adolescente astuto se prepara para mentir sobre ter informações para o líder. Os guardas ficam chocados com suas palavras e rapidamente o escoltam para dentro dizendo que seu jovem mestre está esperando por ele.
Seguindo o soldado escada acima, o menino se sente confuso porque as coisas não estão indo de acordo com seu plano. Entrando em uma sala luxuosa, ele é recebido por outra criança que lhe pergunta se ele também é um jogador real. Um garoto ruivo diz ao nosso herói para se acalmar, enquanto uma tela do sistema mostra seu nome de usuário incrivelmente estranho. O novo garoto ressalta que eles podem falar livremente em coreano, já que os guardas locais não entendem o idioma. Ele sugere trocar nomes de usuário primeiro, e o protagonista percebe que esses jogadores não podem ver seu perfil de sistema bloqueado. Nosso herói decide mentir sobre seu nome de usuário novamente para enganá-los e esconder com segurança sua verdadeira identidade. Dando um passo à frente com um sorriso orgulhoso, o estranho se apresenta como o lendário jogador Dopamine Addict. Nosso protagonista chocado olha incrédulo quando ouve outra pessoa tentando reivindicar seu próprio nome online famoso. O impostor se gaba de ter completado cada zona e o criador real se pergunta se ele realmente parecia tão irritante. Depois de lhe dizerem para sair, o falso jogador, orgulhosamente, exibe as placas de identificação militar roubadas para provar sua autoridade. O impostor arrogante gosta da confiança do menino e lhe oferece um emprego trabalhando ao lado de seu assistente sardento e quieto. Ver essa configuração faz nosso herói astuto perceber instantaneamente exatamente como as coisas estão funcionando nesse lugar. Ele se lembra que os jogadores que não conseguem se adaptar perecem rapidamente enquanto os inteligentes reúnem ajudantes para usar como simples peões. Quando o falso jogador pede sua decisão, o protagonista recusa e diz ao menino para buscar o comandante em vez disso. Nosso herói planeja secretamente mostrar a ele como uma estratégia real funciona, enquanto o imitador irritante sai orgulhosamente da sala. Assim que ficam sozinhos, o adolescente se vira para o garoto sardento para perguntar por que ele está cooperando com o impostor. O assistente sardento responde que ambos surgiram exatamente no mesmo local inicial desde o começo. O protagonista pergunta por que o menino sardento está seguindo o impostor barulhento em vez de simplesmente se juntar aos militares. O garoto quieto admite que é um veterano militar que não tem desejo de retornar àquela vida brutal. Nosso herói pergunta se ele odeia o famoso jogador que vazou sua localização, mas o menino responde com um sorriso surpreendente. Cerrando o punho, o adolescente sardento declara orgulhosamente que é na verdade um grande fã daquele criador lendário. Ele explica que seguir alguém que completou todas as zonas é a maneira mais inteligente de sobreviver aos duros testes deste mundo congelante. Divertido com essa resposta, o protagonista decide fazer uma pergunta final para verificar sua lealdade absoluta. Depois que o fã leal confirma sua devoção, o protagonista astuto sorri e diz ao menino confuso que ele passou no teste. Sua conversa secreta é interrompida, de repente, quando as luxuosas portas duplas são abertas com um estrondo alto. O lendário comandante Hayden Goodman entra na sala e o sistema aciona instantaneamente o efeito do título da mãe morta. Ajoelhando-se, o líder poderoso encara o protagonista e sussurra que ele se parece exatamente com seu amor perdido. Enquanto o impostor irritante fica confuso com o clima estranho, nosso herói astuto se prepara para revelar sua arma secreta. Mostrando o anel de meteorito brilhante, o jovem jogador diz calmamente ao líder que esta é uma lembrança de sua mãe. O falso jogador entra em pânico, enquanto o comandante aterrorizante se vira e questiona sua verdadeira identidade com uma voz fria. O líder nota que o anel de sua amada está nas mãos desta nova criança, em vez do suposto sucessor. Suando profusamente, o impostor desesperado aponta o dedo e grita que o protagonista roubou seu item precioso. Direcionando um olhar aterrorizante para a criança mentirosa, o comandante o avisa para calar a boca antes que perca a vida de vez. O garoto sardento arqueja em choque enquanto o falso jogador percebe que seu plano do guia de estratégia falhou completamente. Nosso personagem principal confronta calmamente o impostor que exige desesperadamente saber sua verdadeira identidade. Uma notificação repentina do sistema revela que o falso jogador falhou em sua missão e anuncia sua eliminação imediata. Mas o mentiroso cai uma tela do sistema, transfere os itens lendários roubados diretamente para o verdadeiro mestre. Enquanto os guardas levam o menino embora, nosso herói percebe que perder um desafio aqui resulta em morte permanente. O assistente sardento chora por seu parceiro perdido, enquanto o protagonista diz calmamente para ele parar de chorar. Ele revela que o menino falecido era uma fraude e declara orgulhosamente que ele é o verdadeiro criador lendário. Como o assistente quieto ainda não desbloqueou seu sistema, o protagonista lê facilmente seu nome de usuário embaraçoso. Percebendo que seu ídolo nunca falharia em uma estratégia, o adolescente emocionado curva-se profundamente e implora por perdão.
Nosso herói astuto rapidamente lhe diz para ficar quieto porque revelar sua verdadeira identidade para jogadores hostis é perigoso demais. O menino instrui seu novo parceiro a chamá-lo de Raidan Goodman, enquanto promete ajudá-lo a sobreviver nesta região fria. Ele casualmente promete manter o garoto fora do exército, o que torna seu novo seguidor incrivelmente fácil de controlar. Embora esta região seja relativamente fácil, o jogador sabe que um corpo de 10 anos exige que ele reúna aliados leais. Cerrando a mão, o protagonista desbloqueia uma nova missão relacionada aos poderosos itens de meteorito escondidos em cada zona segura. Depois de pegar o item de meteorito, uma mensagem do sistema revela que ele está mais perto de desbloquear os segredos deste mundo. Nosso herói percebe que sobreviver ao mundo frio exige que ele resolva esses mistérios ocultos em vez de apenas jogar. O adolescente instrui seu novo companheiro a mentir para o líder para que eles possam escapar da mansão juntos com segurança. Ele promete apresentar o garoto quieto ao seu parceiro loiro barulhento, que já está esperando por eles lá fora. O assistente menciona de repente que outro jogador famoso chamado T-Bastard também foi puxado para esta realidade. Acontece que muitos jogadores de ponta desapareceram no ar depois de visitar a estranha loja de conveniência de sua postagem. O assistente se lembra de encontrar aquele cara estranho dentro da loja enquanto comprava uma arma para testar a zona da faca. O protagonista percebe que seu rival online caiu no território da faca, que é a zona mais perigosa de todas. Suando levemente, nosso herói diz a si mesmo que não tem culpa, já que só vazou a localização da loja para um usuário. O assistente explica como o balconista sinistro da loja batia na cabeça das pessoas para arrastá-las para este mundo louco. Para ficar seguro, o adolescente astuto diz ao seu companheiro para simplesmente dizer que foram enganados se alguém os questionar. Sua conversa é interrompida quando um guarda abre a porta e anuncia que o líder o está chamando. Caminhando até um refeitório gigante, o menino espera que seu título especial funcione perfeitamente no homem. O comandante revela que mandou o companheiro embora porque quer desfrutar de uma refeição com seu sucessor há muito perdido. Com uma voz gentil, o pai pergunta ao seu suposto filho onde ele esteve se escondendo todos esses anos. O protagonista explica que sua mãe está nas favelas e revela que ela já está enterrada em uma sepultura lá. Apertando seus talheres em profunda, culpa o comandante e declara seu desejo de compensar seus terríveis erros do passado. O líder promete deixar tudo para ele, o que desencadeia oficialmente um evento de estratégia especial de 3 recompensas. Olhando para a tela, nosso herói sabe que sua escolha de recompensas determinará se ele realmente se tornará o próximo líder. Quando questionado sobre seu primeiro desejo, o menino calmamente pede que o comandante visite sua mãe em seu local de descanso com frequência. Este pedido é na verdade um truque, porque visitar as favelas aumentará naturalmente seus pontos para garantir a herança. Concordando com o desejo, com um olhar triste, o homem ativa o primeiro slot de recompensa, deixando apenas 2 escolhas restantes. Olhando silenciosamente para a criança, o líder poderoso nota suas mãos fortemente cicatrizadas e decide agir. O comandante serve uma refeição rica, repleta de ingredientes raros como carne de verdade e pão. Acreditando que seu plano principal está correndo bem, o menino decide relaxar e dá uma mordida na comida. De repente, o pão desaparece em um flash de luz, antes mesmo que ele possa mastigar, deixando-o profundamente confuso. O líder de repente agarra seu pulso com um olhar sério, e o jovem jogador entra em pânico com a possibilidade de ser pego. Segurando a mão pequena, o comandante aponta que a criança não tem mais ferimentos físicos. Olhando para sua palma, limpa, o protagonista fica completamente chocado ao descobrir que suas antigas cicatrizes desapareceram. O jogador percebe que a comida o curou porque as regras físicas do jogo de sobrevivência ainda estão ativas. Olhando para trás em sua jornada, o menino percebe que as coisas estavam incrivelmente estranhas desde o início de sua transição. Ele percebe que seu corpo físico nunca sente fome e que comer comida cura instantaneamente qualquer ferimento que ele receba. Sabendo que esta é uma vantagem comum para todos os jogadores, nosso herói decide testar os limites de sua habilidade de cura muito em breve. Sentado à mesa de jantar, o protagonista tenta explicar sua mão curada, mas o líder poderoso o interrompe rapidamente. O comandante revela que seu amor perdido também tinha poderes de cura, o que choca completamente nosso inteligente personagem principal. Ele explica que muitos impostores tentaram enganá-lo antes de agradecer ao jovem rapaz por finalmente vir encontrá-lo. O jogador acha essa história altamente suspeita porque seus guias afirmam claramente que os personagens do jogo nunca tiveram vantagens de cura.
O menino se pergunta se essa mulher lendária era na verdade outro jogador real que foi arrastado para este jogo de sobrevivência. Ele precisa descobrir por que o anel de meteorito dela guarda os segredos do apocalipse e se ela realmente possuía poderes de cura. Perguntar diretamente ao líder pode despertar muita suspeita, então nosso herói decide se concentrar em garantir sua posição primeiro. Batendo em seu copo, o adolescente inteligente solicita sua segunda recompensa, que é ter uma refeição com outras crianças de sua idade todos os meses. O protagonista finge que simplesmente quer ajudar as crianças famintas do lado de fora, mas isso é apenas uma história de fachada inteligente. Como apenas jogadores reais podem absorver comida instantaneamente, esta refeição especial é a maneira perfeita de identificá-los. Reunir outros jogadores presos os tornará muito mais fáceis de gerenciar, enquanto ganha sua confiança absoluta para o futuro. O plano ambicioso só funcionará se o comandante intimidador decidir aceitar este pedido altamente incomum. Sabendo que seu pedido parece um programa de bem-estar político, o menino toma seu chá calmamente enquanto planeja seu próximo passo. Fazendo-se de vítima, o jogador inteligente afirma que está bem apenas com água, já que costumava comer neve fria para sobreviver. Colocando seu copo no lugar, o menino age de forma completamente adorável e chama o comandante de pai para derreter instantaneamente seu coração frio. Profundamente comovido pelo truque emocional, o líder militar concorda imediatamente e organiza o encontro especial. Mais tarde naquela noite, dentro de um quarto silencioso, o comandante coloca gentilmente o protagonista cansado na cama para um bom descanso. Olhando pela janela para a lua brilhante, o líder silencioso reflete sobre seu casamento passado e a esposa que perdeu. Acariciando suavemente a cabeça da criança, o pai promete compartilhar seus segredos se o menino também concordar em fazer o mesmo. Depois de ouvir o pedido do comandante, o menino simplesmente concorda com o acordo antes que o homem mais velho pare de falar. Caminhando em direção à porta, o líder lembra gentilmente ao adolescente que ele sempre pode chamá-lo de pai. Olhando para o teto, o protagonista sorri, porque seu ato emocional falso está funcionando perfeitamente. Ele planeja continuar usando essa conexão paterna porque precisa do líder poderoso como um futuro gerente. De repente, uma tela brilhante e reluzente aparece para anunciar que o sistema de chat global está agora ativo. O jovem jogador se senta surpreso ao perceber que outro jogador deve ter desbloqueado o sistema. Decidindo testar sua teoria sobre os itens de meteorito, o menino toca rapidamente no botão de entrar para se juntar ao chat. Suor frio escorre por seu rosto quando ele vê que seu famoso rival online também entrou na sala pública. O jogador lembra que este inimigo perigoso está preso na Zona das Facas, que é um território brutal cheio de assassinos. Limpar o território das facas requer um massacre completo, de 1000 residentes, o que só é possível com uma adaga especial. O protagonista lutou para sobreviver nesta zona depois de morrer muitas vezes e se pergunta como seu rival desbloqueou o sistema lá. Reconhecendo que seu rival é um jogador incrivelmente habilidoso, o jogador decide planejar cuidadosamente suas próximas perguntas para ele. Depois que nosso herói confirma sua identidade no chat global, o oponente furioso de repente ameaça encontrá-lo e acabar com sua vida. Na manhã seguinte, um soldado educado entra no quarto para acordá-lo e anuncia que o comandante está procurando por ele. Parado perto da janela iluminada, o adolescente se prepara para encontrar seu pai falso, enquanto se pergunta para onde deve ir a seguir. Ele se lembra de tentar acalmar seu rival furioso ontem à noite porque precisa daquele jogador habilidoso para obter o próximo item de meteorito. O jogador compartilha o segredo da cura com seu rival, que ainda promete rastreá-lo e acabar com sua vida. Para mantê-lo motivado, o menino revela sua localização atual e encoraja seu oponente furioso a sobreviver. Enquanto caminha do lado de fora na manhã seguinte, o protagonista de repente encontra o frio diretor militar. O homem arrogante chamado Mersault age de forma altamente suspeita, e o jogador se lembra de sempre envenená-lo no jogo. Antes de ir embora, o diretor avisa o menino para mostrar o devido respeito e o chama friamente de bastardo inútil. Em vez de usar sua antiga estratégia de veneno, o protagonista inteligente decide poupar o homem rígido desta vez. Ele lembra que o diretor altamente qualificado era uma criança soldado solitária que secretamente sonhava em uma família calorosa. O jovem soldado queria construir um lar de verdade até que uma mulher gentil com poderes de cura de repente se aproximou dele. Aquela linda garota era Daphne Goodman, que era filha do comandante anterior da região Nevada. O jovem soldado rapidamente se apaixonou por ela, mas manteve seus sentimentos profundos escondidos por causa de seu baixo status. Ele se enterrou no trabalho militar árduo para protegê-la até que um novo homem chamado Hayden chegou de repente à base.
O recém-chegado se casou com Kadama para se tornar o novo líder, mas Meursault logo percebeu que era apenas um casamento falso. Incapaz de vê-la sofrer, o ajudante furioso confrontou o comandante e o acusou de não amar sua esposa. Ele exigiu desesperadamente que o líder poderoso cancelasse o casamento para deixar a jovem ir livre. O comandante achou essa exigência muito estranha, já que o talentoso soldado preferia um divórcio a assumir o trono. O comandante admitiu que seu casamento era falso e que ele apenas queria encontrar seu filho perdido para libertar a todos. Voltando ao presente, o menino olha para o soldado e pergunta se ele está realmente apaixonado pela esposa do comandante. Ouvir essa pergunta exata novamente choca completamente o ajudante, já que ela espelha perfeitamente sua conversa passada. O jovem jogador decide usar uma estratégia totalmente nova, fingindo entender o desejo do soldado solitário por uma família. Afastando-se da mansão, o protagonista visa conquistar o soldado, mas se pergunta se seu ato emocional foi demais. Felizmente, o soldado se curva profundamente para se desculpar por sua grosseria, o que prova que a estratégia inteligente funcionou perfeitamente. De repente, uma tela azul brilhante do sistema pisca e o alerta que 5 novos jogadores acabaram de entrar na sala de chat global. O protagonista fica bastante surpreso ao ver tantos jogadores diferentes desbloqueando o sistema de chat exatamente ao mesmo tempo. Olhando para a tela, o menino se pergunta se um certo jogador também se juntou à sala de chat pública. O protagonista dá as boas-vindas a um usuário chamado Home Protector, que é o principal culpado por trás de toda essa possessão em massa.